todos. Eu vou dar início ao nosso debate, lançamento do livro Televisão, do Raymond Williams. Eu começo aqui com os agradecimentos, não apenas formais, mas, em primeiro lugar, eu agradeço ao programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, aqui representado pelo vice-coordenador Eduardo Vicente. Agradeço também ao coordenador, o Rubens Machado, que apoiaram a realização do debate, ao Departamento de Jornalismo e Editoração, que é aqui o nosso lugar físico e que nos cedeu o auditório para essa noite, e agradeço especialmente a plateia que veio nos prestigiar, assistir ao debate, e mais especialmente ainda aos nossos convidados, a professora Maria Elisa Sevasco, aqui da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e do curso de Letras, na área de Inglês. Muito obrigada, Maria Elisa. Não conhecia pessoalmente, então é um prazer ter você aqui para conversar conosco. E o professor Márcio Cerelli, que é da PUC Minas. O Márcio está aqui não apenas como um debatedor, mas ele também foi o coordenador e um dos tradutores dessa edição, né, do livro do Williams, que aí mais ou menos 40 anos depois é que chega na sua versão em português. Então isso também é algo importante e que nós gostaríamos de marcar aqui dentro do nosso campo de estudos e da maneira como nós temos lido o Williams e essa obra especificamente, né, dentro de uma certa trajetória. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra primeiramente para Maria Elisa. Ela vai falar sobre o projeto e formação em Raymond Williams, e a gente vai fazer as duas apresentações na sequência, primeiro a Maria Elisa, depois o Márcio, e depois a gente vai fazer um debate aberto aí para todos, com perguntas e comentários aqui da mesa. Então vocês já podem ir aí fazendo as anotações e pensando temas que nós podemos conversar na sequência. Eu agradeço então, Maria Elisa, e passo aqui a palavra a você. Obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, dou os parabéns para o Márcio pelo livro, que está bem bonito, já olhei. E realmente, quando a Rosana me chamou, ela disse que eu teria meia hora para falar. Então, como são 10:08, isso dá 8:20, certo, na minha conta? Eu já peço desculpas de antemão, porque eu dou aula 9:10, então eu vou ter que sair correndo. Mas, se vocês fizerem uma cara muito feia, eu paro e deixo vocês perguntarem no meio da minha fala. Bom, a minha proposta aqui era falar de projeto e formação em Raymond Williams, para eu conseguir, eu não sei o quanto que vocês sabem do Raymond Williams, e eu falei, deixa eu situar um pouco o projeto intelectual do Williams, a trajetória dele. E para fazer isso, eu fiz essa, eu não sei como é que chama isso, esse papel. Mas handout é muito chique, eu não posso, porque eu já sou do departamento de inglês, já é tremendamente snob, né? Se eu começo a ficar falando essas coisas, fica tudo muito chato. E folheto também não é, né? Eu também não sei como é que... Sério mesmo, eu sempre fico me perguntando, eu só faço palestra assim, porque eu mesma não aguento mais escutar ninguém meia hora sem fazer outra coisa. Então, pelo menos a gente lê junto. Então, como é que eu pensei em fazer? Eu pensei em começar com o texto do Raymond Williams, que é de 1977, o livro mais importante dele é de 1958, portanto, em 1977, perdão, não é o livro mais importante dele, o primeiro grande livro dele, eu não sei qual é o livro mais importante dele, mas eu não estou aqui para fazer ranking, certo? Então, ele já era um intelectual consolidado quando ele explica qual é a posição dele. E eu pensei que a gente podia começar daqui para situar um pouco qual é a problemática que impulsiona a trajetória intelectual do Williams. Então, vamos lá, vamos ler junto, nós. Demorei 30 anos, agora você está no negócio que é no seu nome. Demorei 30 anos para sair da posição marxista vigente e chegar, através de um processo muito complexo, à posição que tenho agora, que defino como materialismo cultural. A ênfase da transição sobre a produção e não apenas a reprodução de significados e valores por formações sociais específicas, sobre a centralidade da linguagem e da comunicação como forças sociais formadoras e sobre a interação complexa tanto das instituições e das formas quanto das relações sociais e das convenções formais, pode ser definida, se quisermos, como culturalismo, e até mesmo a velha dicotomia tosca e positivista entre idealismo e materialismo pode ser aplicada se ajudar em alguma coisa.
O que eu diria ter conseguido formular, mas necessariamente por esta via, é uma teoria da cultura como um processo produtivo, material e social e das práticas específicas, as artes, como usos sociais de meios materiais de produção, da linguagem como consciência prática, as tecnologias específicas da escrita e de formas da escrita, passando pelos sistemas eletrônicos e mecânicos de comunicação. Bom, comprimidos nesse parágrafo está toda a trajetória do Williams. Começa com: demorei 30 anos para sair da posição marxista vigente. Quer dizer, o Raymond Williams faz parte daquela linhagem de pensadores que se conhece como marxismo ocidental, que são os pensadores marxistas cuja obra vem à luz depois, quando a possibilidade de revolução social não estava mais no horizonte. Então, eles são marxistas que pensam a cultura. Um deles, que é um historiador que chama Raphael Samuel, tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz assim: sempre que eu me sinto desanimado com a política, eu me lembro de uma das teses do Marx sobre Feuerbach, que todo mundo conhece, que é aquela que os filósofos só interpretaram o mundo, a questão é mudá-lo. E eu me consolo, diz o Raphael Samuel, pensando que, se eu não posso mudar o mundo, o mínimo que eu posso fazer é tentar conhecê-lo. Então, o projeto desta nova esquerda britânica era de conhecer o mundo para modificá-lo. E o Raymond Williams se insere neste projeto intelectual. Se vocês forem para a segunda, eu vou voltar para essa primeira citação, mas se vocês forem para a segunda, vocês vão entender quais foram os resultados desse marxismo ocidental na Grã-Bretanha. Um dos pensadores dessa linhagem, que é o Perry Anderson, ele diz isso, ele escreve em 1968 a seguinte avaliação do estado da arte, da crítica na Inglaterra. Ele diz o seguinte: a Grã-Bretanha, acharam? Sim? Ali embaixo, informação. A Grã-Bretanha, a mais conservadora entre as grandes sociedades da Europa, tem no momento uma cultura à sua imagem e semelhança, medíocre e inerte, em qualquer contexto mais amplo. Sem uma teoria revolucionária, segundo o famoso dito de Lenin, não pode haver um movimento revolucionário. Gramsci acrescentou que, de fato, sem uma cultura revolucionária, não haverá uma teoria revolucionária. Uma política capaz de superar o capital somente poderá surgir a partir de uma cultura capaz de contestar frontalmente sua ascendência intelectual e de apresentar alternativas efetivas. Basta mencionar isso para se lembrar de que na Grã-Bretanha não há, no momento, nenhum sinal desse tipo de luta. Ou seja, terra arrasada, né? Ele acha que na Grã-Bretanha não existe ainda, no final dos anos 60, uma cultura digna, uma cultura de oposição digna do nome. No entanto, numa reavaliação que ele apresenta em 1992, ele diz o seguinte, relembrando essa trajetória que começa, como eu disse com vocês, no final dos anos 50 e se prolonga até hoje. O Perry Anderson continua produzindo, né? Esteve no Brasil há 2 anos atrás com aquele programa Fronteiras do Pensamento, né? E deu uma aula sobre geopolítica da globalização de você ficar de 4, né? Mas, enfim, ele reavaliando esse movimento, ele diz em 92, quaisquer que tenham sido as tensões impostas pela diversidade política nestes anos, com sua sequência de fricções abafadas e discussões abortadas, a solidariedade básica da esquerda intelectual raramente foi abalada. E desses tempos difíceis surgiu a mais viva República das Letras do socialismo europeu. Então é muito interessante, eu gosto de citar essas duas avaliações para a gente ter a medida do quanto foi conseguido por essa tradição. Eles formaram a mais viva República das Letras do socialismo europeu. E neste meio está o nosso querido Raymond Williams, quer dizer, talvez ele tenha sido o maior entre todos eles, né? Tem um intelectual norte-americano que se chama Cornel West, que fala do Raymond Williams, que ele foi o último grande intelectual a nascer antes do fim da Idade da Europa.
né? Que a idade da Europa a gente sabe que acabou. E o que é que o Raymond Williams fez? O que ele tem de tão legal? Vamos voltar lá em cima onde nós começamos. O que ele chegou, ele inventou um modo de estudar cultura. E este modo ele chama de materialismo cultural, né? E o que é o materialismo cultural? O materialismo cultural vai pensar a produção e reprodução de significados e valores. Para ele, cultura é o conjunto de significados e valores de uma determinada sociedade. E a gente que trabalha com cultura deve pensar as produções culturais, nós estamos acostumados a pensar como reproduções da sociedade, não é isso? Não é assim que a gente pensa normalmente? A arte imita a sociedade? Se vocês quiserem, eu falo em grego para ficar mais chique, querem? É mimetai tanfisei, né? Que está lá desde Aristóteles, né? Quer dizer, a arte imita a natureza, né? E o Raymond Williams coloca mais uma ênfase nesta formulação ao dizer, nós temos que pensar não só na reprodução de significados e valores, mas na produção. Que a arte e todas as outras formas de comunicação, elas produzem significados e valores, né? Que é uma ênfase que tem que, se você concordar com essa ênfase, você tem que mudar o seu modo de estudar, né? Não é mais o que está na obra, mas você vai ter que buscar a inter-relação entre esta obra e a sociedade. Você vai aprender a ver a sociedade na obra e a obra na sociedade. A sociedade na obra todo mundo sempre viu, não é isso? Não é assim que todo mundo estuda? Né? E agora ele fala, não, nós temos que pensar na produção de significados e valores. Então, na verdade, o Raymond Williams vai pensar a produção cultural como uma fábrica de subjetividade. É através da produção cultural que a gente aprende a ser gente, que a gente aprende quem que a gente é. E nós que estudamos cultura, temos que bolar uma maneira de nos apropriarmos desse significado. Então é isso que ele quer dizer com a ênfase da transição sobre a produção e não apenas a reprodução de significados e valores por formações sociais específicas. Que mais que é importante para ele? A centralidade da linguagem e da comunicação como forças sociais formadoras. Quer dizer, a linguagem e a comunicação formam pessoas e a isto o Raymond Williams está respondendo a uma mutação histórica, que é a proliferação dos chamados meios de comunicação de massa. Quer dizer, com a proliferação desses meios ficou evidente, né, que a cultura era central na formação dos significados e valores de uma determinada sociedade. Muito bem. Ele acha que também aí nós devemos prestar atenção nas instituições, né? E das formas e também nas relações sociais. Até aí está todo mundo contente, né? E ele diz assim, nós também temos que pensar nas convenções formais. Porque o que é uma produção cultural? O que é um romance? O que é um filme? O que é um artigo de jornal? O que é uma escola? O que é um currículo? Que raio de coisa é essa? Né? Quer dizer, o que o Raymond Williams diz é que estas produções culturais são materializações dos significados e valores de uma determinada sociedade. Então, são formas de concretizar, de fazer ver o que nós pensamos. Eu acho incrível que não dava tempo, porque era meia hora, né? Ele tem um texto lindo que se chama A Cultura Não É Extraordinária, né? E ele começa com um passeio de ônibus. O texto começa assim, o ponto de ônibus era em frente à catedral, né? E o que ele quer dizer com isso? Que uma viagem de ônibus é uma experiência cultural. Que se você andar na cidade, é uma forma de você ver o que é importante e o que não é importante para aquela sociedade. Nesse momento, eu espero que não tenha nenhum engenheiro de tráfego aqui, tem? Porque o exemplo que eu gosto de dar, não sei se é verdade, mas eu acho tão bom. Por que ônibus não pode andar em túnel em São Paulo? Que raio de significado e valor sobre a nossa sociedade está inscrita aqui? No fato de que os ônibus não andam nos túneis.
Não anda? Não? Ah, sim, mas aquele é pequenininho, mas no Sebastião Camargo não pode, no da Juscelino Kubitschek não pode nenhum, no Embaixo de Ibirapuera não pode nenhum. Por que que não pode? E por isso que eu brinquei que eu espero que não tenha. Um engenheiro de trás vai ver que tem uma razão científica, mas não é essa que eu quero. Eu quero dizer que eu estou querendo mostrar para vocês o que eu quero dizer, que em qualquer atividade que a gente faça na sociedade estão os nossos significados e valores. Não sei se tem gente velha como eu aqui que lembra o escândalo que foi quando resolveram fazer faixa de ônibus, exclusiva de ônibus. Né? Quer dizer, um horror. Tem a dó, né? Sabe, o ônibus vai passar na minha frente, eu estou no meu carro. Cara, eu sou importante, eu estou indo para o meu trabalho. O que essas pessoas têm que ficar com esse ônibus andando na faixa? Vocês percebem que são os significados e valores de uma determinada sociedade que estão inscritos em todo tipo de produção cultural? Então, é isso que o Raymond Williams está dizendo aqui. E depois ele termina dizendo o seguinte: o que eu diria ter conseguido formular, mas necessariamente por essa via, é uma teoria da cultura. E é muito importante que ele tenha formulado uma teoria da cultura na era da cultura. Porque a partir dos anos 50, nós vivemos aquilo que as pessoas chamam de a era da cultura. Né? Onde das esferas sociais, lembra das esferas sociais do Max Weber? Né? Econômico, o social, então, o cultural passou a ser preponderante. Né? A partir de agora, nós todos vivemos imersos na cultura, não é isso? Vocês com seus celulares, não é? Então, e o que eu penso na cultura? Eu penso a cultura como um processo produtivo, as duas palavras são importantes, material e social, e das práticas específicas, as artes, como usos sociais de meios materiais de produção, da linguagem como consciência prática, as tecnologias específicas da escrita e de formas da escrita, passando pelos sistemas eletrônicos e mecânicos de comunicação. Não é à toa que, como o Márcio vai falar, o Raymond Williams é provavelmente o primeiro cara a escrever um livro sobre televisão. Primeiro acadêmico a escrever um livro sobre televisão, porque interessa para ele entender como é que funcionam os sistemas eletrônicos e mecânicos de comunicação, que a televisão é um deles, né? Bom, ficou claro para vocês o que é o materialismo cultural? Eu vou mudar de assunto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu não ligo de pergunta no meio da fala. Alguém ficou com alguma dúvida? Com alguma objeção? Cale-se para sempre. Oi, fala, coração. Fala bem alto que eu sou velha e surda. É muito legal essa sua pergunta. Eu contratei ela para fazer essa pergunta. Porque é o seguinte, entra no meu próximo assunto. Qual é a especificidade da produção cultural? O que eu aprendo com a produção cultural que eu não posso aprender com a sociologia, que eu não posso aprender com a história, que eu não posso aprender com, sei lá, o que mais que estuda a sociedade? Me ajuda aí, o que mais? Que antropologia. Por que eu aprendo com a produção cultural uma coisa que eu não aprendo com essas coisas, com essas outras expressões que não são ruins? Não estou falando mal dessas disciplinas, elas são complementares. Sem elas, a cultura não funciona. Mas o que a cultura tem? O que é que a cultura tem de específico? É efetivamente a sua pergunta. Quer dizer, a cultura, a produção cultural tem uma elaboração formal. A produção cultural é uma forma. Se vocês pensarem em escultura, fica evidente. Pensaram? Escultura é uma forma. Mas vocês já pensaram que literatura também é uma forma? Que jornalismo também é uma forma? Uma forma com as suas convenções, com os seus modos de escrever tese. Tudo isso efetivamente tem uma forma, né? Quer dizer, tem um grande crítico materialista brasileiro, que é o Roberto Schwartz, que fala isso, que na arte o mundo social é ele mesmo formado. O mundo é feito de formas. E o que nós temos na produção cultural são formas trabalhando formas. E é por isso que dá para ver.
né? Quer dizer, tem um grande escritor inglês que se chama Joseph Conrad, que escreveu... Eu não sabia como é que era a tradução em português, obrigada. Você viu que deu uma parada, assim, estava lá nos meus arquivos procurando. É Heart of Darkness, né? E ele fala, perguntaram para ele, por que você escreve? Ele fala, para fazer vocês verem. Né? Em inglês fica mais bonito, é to make you see. Né? Que é realmente para isso que serve a formalização dos significados e valores pela arte. Se é isso que você pensa, como é que você tem que estudar arte? Como é que você tem que estudar um texto? Como é que você tem que estudar um filme? Como é que você tem que estudar uma composição de um jornal? Como é que você faz isso? Ele diz o seguinte, aí já viramos para a próxima página. Não se pode entender um projeto artístico ou intelectual sem entender também a sua formação. O diferencial dos estudos culturais, que é a disciplina que o Raymond Williams funda, né, é precisamente que tratam de ambos, ao invés de se especializar em um ou em outro. Os estudos culturais não lidam com uma formação da qual um determinado projeto é um exemplo ilustrativo, nem com um projeto que poderia ser relacionado a uma formação entendida como seu contexto ou pano de fundo. O projeto e a formação, nesse sentido, são maneiras diferentes de materialização, maneiras diferentes, então, de descrição do que é, de fato, uma disposição comum de energia e de rumos. Soa super abstrato, né? Não fica? Vou tentar explicar. Quer dizer, o que o Raymond Williams está dizendo é que, na sociedade, existem rumos e energias que moldam esta sociedade. Por isso que eu dei o exemplo do ônibus em São Paulo. Né? Tudo, desde a arte até o passeio de ônibus, até o shopping center, né? Tem um exemplo irresistível para falar de São Paulo. Vocês sabiam que o shopping Cidade Jardim não tem entrada de pedestre? Aí um dia eu brinquei com os meus alunos em sala de aula e falei assim, né? Também ninguém vai lá a pé, né? Eles falaram, vai sim, Marilisa, quem trabalha lá. Calaram minha boca. Porque é isso, né? É a cara do Brasil, né? Não tem entrada de pedestre. Não tem porta. Só tem garagem. Quer dizer, então, se você é alguém, você vai de carro. Se você não é ninguém, sorry, você entra junto com os carros. Né? Toma cuidado, só para não ser atropelado. Né? Então, o Raymond Williams diz que você não pode entender um projeto, tipo um projeto arquitetônico como o Shopping Cidade. Todo mundo conhece o Shopping Cidade Jardim? Vocês já entraram lá? Sabe o que é nojentamente bonito? Que ódio. Eu fui lá para achar um horror. É super bonito. Não, ele é terra, ele tem árvore. É super... ele é super legal, mas enfim, né? Mas aí não tem. Então você não pode entender um projeto arquitetônico bonito, mas com esta idiosincrasia, que é uma idiosincrasia formal. Vocês sacaram que é uma idiosincrasia formal? É algo que falta na forma arquitetônica do shopping? Não é algo que te chama atenção? Na hora que eu falei, está todo mundo falando, nossa, eu não sabia que não tinha entrada. Porque te chama atenção, você fala, que coisa é essa? Né? Efetivamente, o que se trata, aí você tem que entender, o projeto é a formação é a sociedade, e o projeto é a obra. O projeto e formação são manifestações diferentes da mesma coisa. Viram o que você pode aprender estudando a produção cultural? Sacaram? Você vai aprender quais são os rumos, quais são as energias da sociedade. Outro grande crítico materialista brasileiro, o professor Antônio Cândido, né, diz do romance algo que eu digo da crítica. A crítica é um instrumento de descoberta e interpretação da realidade sócio-histórica. É um instrumento de... Todo mundo adora, está todo mundo escrevendo, né? Vocês me derem R$10, eu repito. A crítica é um instrumento... Mas, olha, o Antônio Cândido diz isso do romance, tá?
Eu que estou adaptando para a crítica. A crítica é um instrumento de descoberta e interpretação da realidade sócio-histórica. Sacaram? É disso que o Raymond Williams está dizendo. Por que é um instrumento de descoberta? Por que precisa descobrir a realidade? Por que precisa descobrir? Abre o olho e vê, não é? Você não abre o olho e não vê a realidade? Hã? Não, né? Porque a realidade está efetivamente coberta pelo véu da ideologia. Né? Então você não olha e não vê a realidade. Você olha e vê o que você acha que você está vendo. Né? Então, a crítica é a que vai te ensinar a ver. Lembra do Conrad, To Make You See? A crítica vai ensinar você a ver e a interpretar a realidade sociohistórica. Dizer de que lado você está. Né? E é esta que é a metodologia do modo de estudar a cultura do Raymond Williams, que tem o nome de disciplinar, como poderia chamar literatura, antropologia, sociologia, chama estudos culturais, porque ele quer que a gente estude a produção cultural como uma inter-relação entre obra e sociedade, e uma inter-relação que se dá na forma da produção. Certo? Tá claro mais ou menos isso? Ótimo. E por que interessa conhecer a sociedade através da sua cultura? O que se ganha fazendo isso? Ganha-se o seguinte: a cultura é uma forma, além de ser uma fabriquinha de subjetividade, é uma forma de construção da hegemonia. É a forma de construção de um tipo de pensamento que serve a um tipo específico de interesses. Então, se você acha que o mundo tal qual ele está ótimo, você não tem nada que fazer com o Raymond Williams. Não leia. Não combina com você. Né? Quer dizer, porque esse, o básico, vamos dizer, eu posso falar a mesma coisa de um jeito empolado, mas eu aprendi com o Raymond Williams que a verdadeira forma de falar, de dividir o saber, é assim como eu estou falando. Vocês querem que eu fale a mesma coisa de outro jeito? Eu falo, quer dizer, o corte epistemológico dos estudos culturais é de tal ordem que muda o enfoque teórico do seu estudo. É a mesma coisa. É isso que eu estou falando. Né? Então, o Raymond Williams mostra que se você quer mudar a hegemonia, se você quer fazer um corte epistemológico, se você quer fazer uma mudança, você tem que entender o que está acontecendo. E aonde que a hegemonia se manifesta? Na cultura. A cultura é um veículo da hegemonia. Veja o que ele diz aí sobre hegemonia. Hegemonia, então, não é apenas o nível articulado mais elevado da ideologia e nem suas formas de controle são aquelas comumente vistas como manipulação ou doutrinação. Isso é a versão facinha de ideologia, né? Eu lembro sempre que nos anos 60, as feministas americanas faziam um grupo de despertar das consciências. Então, lá iam falar com as mulheres, reuniam as mulheres para falar: olha, vocês são dominadas pelos homens, vocês são exploradas, bababá, bababá, babá, essa coisa de machismo e ideologia, bababá. Não adiantava nada. Porque não é assim que as pessoas... Não adianta se dizer para a pessoa tem que compreender o que está acontecendo. É a diferença entre ideologia e hegemonia, sacaram? Então, vamos lá. A hegemonia, então, não é apenas o nível articulado mais elevado da ideologia, e nem suas formas de controle são aquelas comumente vistas como manipulação ou doutrinação. Trata-se de todo um conjunto de práticas e de expectativas sobre toda a nossa vida, nossos sentidos, a consignação de nossas energias, nossas percepções formadoras de nós mesmos e de nosso mundo. É um sistema vivido de significados e valores, constituído e constituinte. Eu gosto dessa formulação. Quando você chega na vida, ele já está lá, né? Ele já está constituído. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai te constituir, né? Então, ele é constituído e constituinte, os quais, ao serem vivenciados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente.
Desse modo, constituem o sentido da realidade para a maior parte das pessoas em uma sociedade. No sentido mais forte do termo, constituem-se em uma cultura, mas uma cultura que tem que ser vista como a vivência da dominação e da subordinação de certas classes sociais. Ou seja, a hegemonia é o conjunto de ideias que regem a nossa vida, a nossa percepção, a nossa subjetividade, mas pode estar sendo contra os nossos interesses. Tá? Pode não representar os nossos interesses. Por isso que eu disse que, se você acha que o mundo está ótimo como está, não leia Raymond Williams. E para terminar, porque eu sou profissional, 5 minutos, né? Para terminar, eu termino com uma citação do Raymond Williams, de um livro também de 77, que ele diz o seguinte: qualquer classe dominante devota uma parte significativa da produção material ao estabelecimento da ordem política. Claro, né? Quer dizer, os governantes vivem em palácios, né? Por quê? Dos castelos aos palácios, das igrejas às prisões, reformatórios e escola, das armas ao controle da imprensa, uma classe dominante, de formas variadas, ainda que sempre materialmente, produz uma ordem política e social. A complexidade desse processo é especialmente notável nas sociedades capitalistas avançadas, que é exatamente onde nós estamos, né? Uma sociedade capitalista avançada, mesmo que a gente esteja no Brasil, nós estamos numa sociedade capitalista avançada, né? E o que interessa nessa sociedade? Qual é uma das características dessa sociedade capitalista avançada? Você não pode isolar produção e indústria da produção material da defesa, da produção da lei e da ordem, do bem-estar, da produção do entretenimento e da opinião pública. Quer dizer, todas essas instâncias são produzidas. Trata-se de uma sociedade que produz opiniões, modos de vida, com a mesma tecnologia que produz cadeiras, ou mesas, ou roupas. Né? Quer dizer, trata-se da produção material de todo um modo de vida. E a questão central do materialismo cultural do Williams é que ele quer estudar as formas de constituição da hegemonia para combatê-la, para que as pessoas pensem de uma forma diferente, para preparar o que ele chama de um caminho cheio de esperanças. Conseguiu? Não. Mas nós estamos aqui ainda falando dele nesse 2016, que eu vi hoje no Google, que a palavra-chave de 2016 escolhida pelo dicionário Oxford. Vocês viram isso hoje já? Pós-verdade. Durma-se com barulho desse. Obrigada. Obrigada, Maria Elisa, pela apresentação, ótima. Eu passo, então, agora a palavra para o Márcio Cerelli. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Rosana pelo convite, dizer que é um prazer estar na mesa aqui com a Maria Elisa, né? Já li vários textos dela. Um texto do Williams que eu gosto muito, ela traduziu, né, que ela já até mencionou aqui, né? Cultura é algo comum, né? Tá no Recursos da Esperança, se não me engano, né? É um prazer aqui dividir essa mesa com você, né? E novamente reencontrar todo esse grupo do Midiato aqui, né, com quem a gente teve o prazer também, a possibilidade de trocar, conversar, dialogar em Belo Horizonte. Bom, a minha fala hoje não vai ser uma apresentação de televisão, né? Mas uma leitura da obra à luz de algumas questões da crítica midiática
contemporânea, alguns preceitos atuais, né? Como a Rosana falou, essa tradução foi lançada, né, agora, mas o livro, né, foi publicado originalmente em inglês há 42 anos, né? E de fato, assim, isso é pouco compreensível, né, dada a centralidade assim da televisão na nossa cultura, né? E o fato do fenômeno do fluxo, uma das noções, né, centrais dessa obra, ser recorrentemente evocada no nosso meio acadêmico, né, mesmo que para ser contestada, mas ela é constantemente recuperada, né? Então isso me lembra, você estava lendo um livro do Ítalo Calvino, que chama Por que Ler os Clássicos. Ele tenta algumas definições de clássico, né? E a 14ª proposta de definição do que é um clássico, né, o Ítalo Calvino diz assim: é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível, né? E como eu vou falar aqui, a televisão, esse livro, né, que eu considero um clássico, ele é um livro hoje muito intempestivo, né? Como eu discuti, quer dizer, fora desse nosso momento, dessa nossa época, né? E ainda assim, né, com extremo valor. É um pouco que eu vou tentar desenvolver aqui, né? Bom, então de uma forma breve, né, segundo o próprio Williams coloca, né, a ideia de fluxo, que é uma ideia central, importante, como eu disse, recuperada pela crítica, muitas vezes contestada, né? Essa ideia de fluxo televisivo, né, surgiu do contato dele com a TV estadunidense em Miami, após ele ter passado uma semana no transatlântico, né? Então ele, viajando da Inglaterra para os Estados Unidos, né, ligou a televisão em Miami e, atordoado, né, ele começou a assistir televisão, né? E ele se viu diante de um outro tipo de sequência, né, uma miscelânea, né, um caldo, né? O filme que ele assistia, né, era sobre um crime em São Francisco, né? E aqui eu cito um trecho da obra. Esse filme começou a operar num extraordinário contraponto, não somente com os comerciais de desodorante e de cereais, mas também com um romance em Paris e a fúria de um monstro pré-histórico que devastava Nova York. Quer dizer, eram trailers de outros filmes que intrometiam naquilo que seria uma unidade a princípio separada, discreta, como ele coloca, né, que seria o filme, né? Diferentemente da televisão britânica, ele narra, né, em que havia, né, aquele sinal visual para a marcação dos intervalos, a TV estadunidense misturava tudo aquilo, né? Então é um efeito de fluxo que conduzia o espectador durante o que ele chama uma noite de programação, né? Então, para o Williams, né, o fato do fluxo, que ele chama do fluxo, né, essa sequência, com essa interseção, né, com esse entrecruzamento de diversas unidades, de âmbitos diferentes, do entretenimento, da publicidade, do jornalismo, trailers de outro filme, etc., isso seria para ele a verdadeira experiência televisiva, né? E ele tenta, metodologicamente, descrever, né, ou uma análise, ou buscar uma metodologia para analisar essa experiência. Então ele começa, né, de uma visada panorâmica até chegar a uma descrição, a uma anotação mais pormenorizada, né? Então são 3 movimentos. Então ele começa inicialmente, né, ele propõe uma leitura da grade, como às vezes é publicada, né, nos jornais, ou era publicada nos jornais, né? Depois, uma visada de médio alcance, né? Ele privilegia um programa jornalístico e as diferentes unidades que se entrecruzam, né, nesse programa, como entretenimento e publicidade. E depois ele faz um terceiro momento, que é uma análise bem detalhada mesmo, né, do fluxo e da sequência, em que a anotação é pormenorizada, buscando dar conta da sucessão de imagens e palavras, o que é extremamente difícil em forma de texto, né? Porque você acaba por enumerar itens que na televisão, né, estão articulados nessa interação da tela. Mas ele tenta metodologicamente fazer essa análise, fazendo essa descrição e uma análise discursiva dessas imagens e desses textos, né? Bom, então Williams, bastante consciente, né, dessa condição precária, mas ao mesmo tempo, né, acreditando que era necessário uma metodologia para dar conta dessa experiência televisiva como crítica, né, ele propõe então essa análise do fluxo,
Então ele diz, olha, a crítica de televisão até então, né, ele diz, é de qualidade regular, né, mas mesmo, né, nas melhores críticas, né, existe uma persistência convencional dos modelos antigos, ou seja, os críticos isolam um programa, escolhem um programa, né, de debate, ou um documentário, um filme, um jornalismo, né, e utilizam, né, abordagens que são herdadas e já testadas de formas culturais anteriores à televisão. Então você analisa para ele o que seria uma forma cultural, né, não discreta ou não separada, que está justamente nesse intercâmbio, né, de experiências, né, a partir de uma metodologia ou de uma crítica que era utilizada, por exemplo, para analisar um drama teatral ou um filme do cinema e etc. Ele falou, experiência televisiva não é isso, é uma simultaneidade de textos, né? Então ele foi a primeira crítica que ele faz. Ele fala, não, eu mesmo escrevi crítica televisiva durante muito tempo, né? E usei esse procedimento, eu isolava um programa e analisava um programa, né? Mas ficava sempre muita coisa de fora e uma insatisfação, né? Então ele coloca, quer dizer, ele diz, muitas coisas úteis podem ser ditas sobre programas dessas maneiras, né? Mas ainda assim, né, dificilmente, né, se eu isolo um programa e metodologicamente analiso esse programa como uma unidade separada, né, eu vou dizer sobre essa experiência característica da televisão, que é a sequência de fluxo, né? Então ele fala, o que seria essa sequência de fluxo, né? Seria como tentar descrever a leitura que você fez de 2 peças, 3 jornais, 3 ou 4 revistas em um mesmo dia, em que você foi a um show de variedades, a uma conferência, a um jogo de futebol. Essa é a experiência de assistir televisão para ele, né? Ele fala, ainda assim não é a mesma coisa, porque embora essas unidades possam ser variadas, a experiência televisiva as unificou de uma forma importante. Então essa forma, né, metodologicamente, né, é dessa junção das unidades e da interpenetração delas que a metodologia para análise do fluxo tenta dar conta, né? Então, assim, numa primeira visada, né, acho que a televisão hoje é um estudo bastante intempestivo, né? Entre outros motivos, né, porque a ideia de fluxo, né, foi, de certa forma, superada na medida em que a radiodifusão cedeu lugar a outras plataformas, né, que influenciaram a estrutura das formas textuais que veiculam. Quer dizer, então essa ideia, quer dizer, a tecnologia está extremamente imbricada à forma cultural, né? Mas é também um estudo intempestivo, né? E aí que eu quero chegar e dialogar com vocês, pelo movimento crítico multivalente, né, que o Williams realiza, né? O Silverstone compara essa análise, né, do Williams, né, à abordagem que o Benjamin fez do cinema, né? Em direção contrária, quando a gente pensa a crítica midiática hoje, ela valoriza mais a análise do produto do que do meio, entendendo que se a gente privilegia o meio, né, isso pode resultar muitas vezes numa crítica generalista e superficial, pouco nuançada, né, e carente de distinções, né? Então eu trago aqui uma afirmação, né, do José Luiz Braga, né? Ele diz assim, abro aspas para ele: quanto mais desenvolvidos são os dispositivos críticos, mais provavelmente eles se voltam para uma análise de produtos específicos e menos para a análise dos meios em sua generalidade. Isto é, privilegia-se muito, né, a forma cultural e dentro dessa forma um determinado tipo de texto, né, que devem ser analisados apartados da tecnologia, né? Lembremos aí, eu gostaria de lembrar que para Williams, né, a televisão era tanto uma tecnologia como uma forma cultural, e que a compreensão da televisão deveria passar necessariamente pela articulação dos dois âmbitos, tá? Essa ênfase na crítica do produto, do programa, como unidade separada, né, como a gente disse aqui, né, e o Williams já tinha noção disso, né,
leva vantagem porque a gente herda alguns modos de descrição, análise e interpretação já desenvolvidos para outras formas culturais, como eu já disse aqui, o drama teatral e o próprio cinema, né? Então a gente pode herdar também métodos e vocabulários que são adaptados para os produtos televisivos, né? Então eles têm a vantagem de serem métodos já testados e dominados e, de fato, né, iluminam aspectos das unidades televisivas, né? Uma outra intenção, né, nessa valorização da crítica do programa e da unidade é de romper com o preconceito acerca da TV, né? Aí eu recupero aqui um crítico, né, carioca, Silviano Santiago, num texto chamado Intensidades Discursivas, em que ele fala a favor e a necessidade de se ter menos preconceito em relação às formas pop de cultura, né? Que ele considera esse tipo de preconceito uma forma moderna, obscurantista de se opor à tecnologia. Então, para o Silviano Santiago, o que deve ser criticado, né, e pode até receber repúdio, é o produto e nunca o meio, descrito por ele como mero instrumento de comunicação. Logo, né, para o Silviano Santiago não faz sentido dizer que a televisão não presta. Eu posso dizer que um produto televisivo não presta ou ele é ruim, mas não a televisão. Ele faz uma comparação. Seria como se fôssemos contra o avião porque ele possibilitou que jogassem a bomba atômica em Hiroshima, né? A bomba merece o repúdio, não o avião, né? Então essa é a ideia, quer dizer, se eu valorizo o programa, né, eu também posso romper com esse preconceito generalista de uma crítica negativa à televisão, né? E a proposta dele se assemelha muito à proposta do Zé Luiz Braga, de que para se conseguir uma qualidade da produção midiática e televisiva, seria necessário o refinamento de um sistema crítico-interpretativo, que, se bem desenvolvido, pode fornecer bases, vocabulários e critérios para usuários em seu esforço de seleção, interpretação e edição dos produtos com que se defrontam. Então, desenvolvendo-se a competência crítica do espectador, seria possível agir positivamente sobre o sistema de produção, induzindo qualidade. Então, essa ideia de que o sistema de produção é, de alguma forma, neutro, né? Há, no entanto, né, vários outros elementos nessa equação que devem ser considerados numa crítica midiática, né? Uma vez que, para Williams, a televisão não é um mero instrumento de comunicação. A televisão não é um simples aparato, né, mas, abro aspas, tecnologia aplicada de um conjunto de ênfase e respostas dentro dos limites de determinantes e das pressões da sociedade capitalista industrial. Então, o raciocínio do Williams, ele opera uma virada, em que a própria televisão, né, é uma resposta tecnologicamente sintética a um conjunto novo de necessidades sociais, políticas e econômicas, né? Então, o Williams, ele rejeita dois pontos que eu acho interessante. Primeiro, a ideia de que a televisão mudou o nosso mundo, né? Nenhuma tecnologia muda o nosso mundo. Então, ele rejeita o determinismo tecnológico e sua perspectiva de que tecnologia é gerada, apartada da sociedade, introduzida na vida cotidiana e, assim, gerando novas sociedades ou novas condições humanas. Não, ela é demandada e objetivamente buscada socialmente, né? Então, esse é o ponto dele, né? Da mesma forma, ele rejeita a tecnologia determinada, isto é, embora a tecnologia seja buscada e produzida a partir de um complexo de intenções sociais, políticas, econômicas, militares, etc., seus usos não são completamente controlados. Então, ele rejeita tanto a ideia do determinismo tecnológico como a ideia de uma tecnologia determinada, né? Então, vale a pena, acho aqui, ler a ideia dele de determinação. Então, ele diz o seguinte: a realidade da determinação é estabelecer limites e exercer pressões, dentro dos quais as práticas sociais variáveis são profundamente afetadas, mas não necessariamente controladas. Trata-se de pensar a determinação não como uma única força ou uma única abstração de forças, e sim como um processo em que fatores determinantes reais, a distribuição de poder ou de capital, a herança social e física, as relações de escala e de tamanho entre grupos, colocam limites e exercem pressões, mas não controlam nem preveem completamente o resultado de uma atividade complexa dentro ou nesses limites, sob ou contra essas pressões, né?
Então, quer dizer, o que eu acho interessante nele é que, embora ele considere, né, as pressões, né, as marcas que se imprimem das instituições que desenvolvem a tecnologia, ou, né, os aspectos desse novo mundo que teria demandado e gerado a televisão, né, ele deixa essa abertura, né, esperançosa, entendendo que a tecnologia é uma efusão humana, né, ela pode ser apropriada, né, pelos homens, né, e os seus usos podem ser desenvolvidos também com base na solidariedade e no coletivismo. No entanto, quer dizer, as pressões são rígidas, né? As pressões são fortes e, de fato, constrangem esse uso da televisão, né? A tecnologia é uma palavra que eu acho muito espessa na obra de Williams, né? De uma forma mais imediata, é a aplicação de um conhecimento dentro de um campo selecionado, criando um sistema de meios e métodos, né? Então, nesse sentido, ele desenvolve isso muito bem durante o livro, principalmente durante o primeiro capítulo. A televisão, né, a gente diria hoje, é uma remediação que dependeu de um conjunto de invenções e desenvolvimentos em eletricidade, fotografia, cinema e rádio. Então, ele mostra como desse complexo tecnológico, né, a televisão se tornou um objetivo, né, e foi perseguido. Mas a tecnologia implica, na sua condição de produto objetivado, também, como dissemos aqui, um complexo de intenções, né? Então, seu desenvolvimento envolveu várias instituições e as demandas por ela, assim como seu enredamento no cotidiano, é fortemente social. Então, a tecnologia também é fortemente social, né? Bom, qual que é esse novo mundo, né, social que demandou a televisão? Então ele coloca, é o mundo do deslocamento estrutural das populações, que saem do campo para a cidade, da cidade para o subúrbio, do lar para os locais de trabalho. Ao mesmo tempo, né, é o mundo de intensa mobilidade, né, como disse aqui, mas, porém, ao mesmo tempo extremamente individualizado, privatizado, com o fortalecimento dos lares, né? Então, quer dizer, de uma ideia, de um lado, né, você tinha todo esse movimento, todo esse fluxo de pessoas. E de outro lado, né, você tinha o fortalecimento do lar, né, do doméstico, do familiar, né, que é consolidado por uma relativa melhoria nos salários, jornadas de trabalhos, né, mais bem definidas, horas e dias de folga, né? Então, o Williams tem a sensibilidade, ele vai sintetizar essa dialética com o que ele chama de privatização móvel, né? Então, no entanto, né, como ele coloca, apenas aparentemente, né, a gente via essa autonomia do lar, né? Quer dizer, então, para deixar claro, então, de um lado todo um fluxo de movimento e de outro lado uma certa fortalecimento do privado, né? Essa consolidação do lar e do doméstico. Só que esse lar, né, eles eram aparentemente um projeto de lar autônomo e autossuficiente, mas apenas aparentemente, né? Porque esses lares dependiam muito dos acontecimentos, dos eventos, das notícias lá fora, né? Então, o emprego, os preços de mercado, as crises, as depressões, as guerras, quer dizer, todos esses aspectos, de algum modo, foram decisivos e tiveram consequências devastadoras nesse projeto autônomo de família, né? Então, criou-se uma necessidade de um tipo de comunicação que trouxesse essas notícias e imagens vindas de fora para o lar, né? Então ele diz, já no drama, né, teatral das décadas de 1880 e 1890, né, em Ibsen e Chekhov, essa estrutura aparecia. Então o centro do interesse dramático era, pela primeira vez, o lar. Então o palco era o lar, mas homens e mulheres olhavam das janelas ou esperavam ansiosamente por mensagens para aprender, ter notícias sobre as forças lá de fora que determinariam as condições de vida, né? Então, para o William, quer dizer, a televisão como tecnologia e como forma cultural vai, de algum modo, plasmar essa estrutura que se consolida nessa virada do século XIX para o século XX, né? É o que ele coloca como uma espécie de dialética do isolamento
do lar e da participação no coletivo por meio dessas notícias lá de fora. E aí, acho que a Maria Elisa falou isso muito bem, né? E eu penso também, né, quer dizer, a televisão é uma forma que, de alguma maneira, quer dizer, ela não só representa, mas ela está plasmando uma espécie de estrutura de sentimento de uma época, né, por meio da tecnologia e da forma cultural que ela propõe, né? Eu penso também, como falou o próprio Lukács, né, quando ele fala do surgimento do romance, né? Quer dizer, o romance também como uma forma, né, cultural que vai plasmar esse movimento do que ele chama da civilização aberta, em contraponto à civilização fechada, que ele considerava a civilização dos gregos. Quer dizer, então é essa ideia que eu acho bastante interessante, quer dizer, de pensar essa forma nessa relação com a sociedade, que é uma relação mais complexa, não é simplesmente, né, por meio das narrativas que são veiculadas ali, mas tem algo de fundo estrutural que vincula a tecnologia, a forma cultural e a sociedade. Isso, né? Bom, então eu estou citando, né, apenas, né, aspectos desse novo mundo social que ele demandou a televisão, né? Mas também tem as outras instituições, né? Ele desenvolve isso muito bem, né? Entre, né, essas outras instituições há também os fabricantes, né? Quer dizer, e todo esse projeto, né, desde a emergência da tecnologia, né, por meio dos consórcios e da ambição de uma produção e venda dos aparelhos domésticos, né? Então a televisão se consolidou assim, né? Centro de transmissão, né, e a recepção individual ou privatizada nos lares, né? E apesar disso, isso é a radiodifusão, broadcast, né? Apesar disso, as pessoas chamam a televisão de uma comunicação de massa. E o Williams tem muita dificuldade com o termo massa, né? Tem muita dificuldade com o termo massa. Ele prefere, ele acha o termo radiodifusão muito mais preciso do que o termo massa, principalmente pela recepção privatizada da televisão, né? Tanto que esse termo massa ele discute, né, a evolução desse termo em televisão, palavras-chave, né, e nesse texto que você traduziu, a cultura é o comum, ele retoma isso lá, né? Bom, o sentido social de massa começa a aparecer no século XVII para o XVIII, consolida-se no XIX, né, como uma nova palavra para substituir turba, isto é, os outros, os desconhecidos, os sujos, a multidão que não me inclui. Essa é uma citação dele. A massa era descrita como um lugar, né, ali, né, um conjunto de pessoas de hábitos e gostos vulgares, mas que nunca são os nossos, né? Então, para ele, quer dizer, quando ele pensava, né, poxa, eu vejo as pessoas assistindo, né, televisão, ou enfim, né, quer dizer, são críticas, né, são seres pensantes, né, estão numa relação, muitas vezes, de crítica e de reflexão em relação, né, quer dizer, não existe massa, é o que ele coloca, né? Existe apenas a maneira de ver pessoas como massas, né? Então, essa é a aposta dele, né? Essa é a crença dele, né? Mas ainda assim, o que é interessante, né, é que essa ideia de massa vai ser a fórmula de operação desse meio de comunicação, né? E muitas vezes vai ser a fórmula para se pensar uma programação de televisão, né, que para ele vai definir, né, o que ele chama muitas vezes da baixa qualidade dessa chamada cultura comercial, né? Mas é menos por causa das pessoas, evidentemente, mas mais por uma concepção de massa que se tem delas, né? Mas de um modo ou de outro, o que eu acho importante, assim, também pensando na questão da tecnologia, né, esse caráter espesso, quer dizer, a tecnologia não é só, né, o que está aplicado ali, em termos de técnica, em termos desse sistema, né, tecnológico, né, mas essa tecnologia também implica um lugar do espectador, que inicialmente era um lugar, né, do lar doméstico, né? É importante a gente pensar isso, quer dizer, a televisão, né, originalmente ela é íntima, né, e cotidiana, né? Então vários autores, né, que retomam Williams vão escrever isso, né, como lugar do espectador ser o lugar do lar, né? Então, isso eu acho também uma coisa extremamente importante. E muitas vezes isso é visto de uma maneira pejorativa, né? Tem um texto do Comolli que se chama Retrospectiva do Espectador, em que ele compara a televisão com o cinema, e para o Comolli a televisão tem uma experiência desencantada, né, de expectação, né?
Porque para o Comolli, no cinema você assiste no escuro, você está acompanhado de estranhos, né? Quer dizer, você tem um mistério, um caráter onírico, que no cinema o objeto está lá, né? É um objeto móvel, né? É um objeto doméstico que está ali, né? Você assiste com a luz acesa, né? Ocupa um lugar, né? Com outros itens, né? Elementos, né? Cotidiano do lar e etc. Né? Então, para ele tem uma crítica a isso, mas talvez esse não seja o ponto, né? Eu acho que o lugar do espectador, né? Tudo bem, não é o lugar do espectador do cinema, né? Muitas vezes ela não é assistida com essa concentração, né? Ou com esse ambiente propício, né? Para a fantasia que o cinema coloca, mas é um lugar onde acontece uma sociabilidade, onde, né? Os elementos, as unidades ali, né? O jogo de futebol, a telenovela, o telejornal e etc. Muitas vezes, naquela concepção de televisão do século XX, né? Circulava e era um lugar de sociabilidade onde as pessoas conversavam, né? Trocavam, comentavam, né? Sobre aquilo, né? Então tem um lugar, então uma outra condição, né? De assistir televisão, que também é definitiva para a forma cultural ali, que me parece importante, que é colocada também pela tecnologia, né? Bom, eu fiz esse percurso dessas várias camadas, essas várias implicações que a tecnologia tem, né? Para a gente pensar que há articulações manifestas entre tecnologia e formas culturais, né? Então, no caso da televisão, as formas culturais, como o Williams coloca, foram obtidas de formas anteriores, combinadas e desenvolvidas, né? Por exemplo, como as notícias, o esporte, né? As variedades, a publicidade. E há outras formas televisivas que o Williams coloca como formas em que há um grau maior de inovação, né? Como, por exemplo, os especiais, né? E o que ele já identifica em 73 como um gênero híbrido extremamente importante, né? Por meio do programa An American Family, né? Que seria hoje o nosso reality show, né? Então ele já identifica isso aí. A questão, eu acho assim, com todos os deslocamentos e as mudanças tecnológicas hoje, né? O que a leitura do Williams me faz pensar, e aí é o que eu gostaria de compartilhar em termos de crítica midiática, é que ele coloca muito claramente que uma narrativa ela não circula sozinha, né? Então ela pode estar em fluxo, sendo entrecortada por várias outras, como é a televisão que ele analisa lá do século XX. Ela pode estar num catálogo, sendo ofertada juntamente com outros títulos. A gente está falando hoje, né, no almoço lá do Netflix, quer dizer, se você viu esse, o Netflix te oferece aquele, mais aquele, mais aquele, né, quer dizer, porque são, né, talvez você goste desse, quer dizer, o algoritmo já te propõe, né, essas relações, né. Ela pode estar numa tela, a narrativa pode estar numa tela hipermediada, né, que faz conexões entre elementos que de outra maneira essas conexões seriam frágeis ou mesmo impensáveis quando a gente abre, né, por exemplo, um YouTube, né, etc. Né? Então, eu acho importante, quer dizer, dessa articulação. Né? Então, estão pensando esse exemplo numa série Netflix, por exemplo, como, não sei se vocês assistiram, uma série chamada Stranger Things, Netflix. Né? Ela é uma série nostálgica, né? Evidentemente, assim, é um pastiche, né? No sentido, né, que o Jameson dá o termo. Então, e funciona muito bem nesse citacionismo dela, né? Quer dizer, os mais jovens, eu acho que possuem certo prazer em colher as referências da década de 80 e participar desse jogo de ironia intertextual que a narrativa propõe, né? Mas espectadores, assim como eu, na faixa dos 40 e 50, né? A gente é fisgado afetivamente, né? Tem uma memória ficcional extremamente forte. A gente reconhece ET, Poltergeist, Alien, Hora do Pesadelo, enfim, né? Winona Ryder, né? Aí tem o pop, tem a música, né? Peter Gabriel, Toto, tem, né? The Clash, enfim, quer dizer, né? Mas a série também apresenta atualizações. Quer dizer, é uma série extremamente contemporânea, por exemplo, do ponto que aborda a questão da Guerra Fria, né? Todas essas questões, um certo deslocamento de padrão de beleza midiática, né? Tem todos esses aspectos, né? Ela é uma forma cultural, né? Quer dizer, uma série obtida do folhetim, desenvolvida e consolidada pela televisão, né?
e está numa tecnologia de streaming, né? Então, isso que eu gostaria de pensar, né? Essa ideia, quer dizer... outro dia eu estava assistindo uma outra série também, assim, Marco Polo lá na Netflix, de repente o terceiro episódio da série era um episódio extremamente complicado, tinha um assassinato de uma criança, a exibição do corpo dessa criança, que era o imperador da China, né, que ele é enforcado e pendurado para todo mundo ver em praça pública, uma cena de estupro, e logo no final abre uma janela e pede para eu, como espectador, avaliar a série em termos de estrela e eu escrever um comentário com no mínimo 75 palavras, né? Quer dizer, tem uma articulação que a gente tem que pensar entre tecnologia e forma cultural aí também, né? Quer dizer, o que ela plasma, o que ela diz dessa leitura do nosso momento, né? Tem uma frase que eu acho interessante, né, do executivo-chefe do conteúdo da Netflix, né, que ele diz o seguinte: temos a possibilidade de monitorar as ações de nossos assinantes como uma forma de melhorar a experiência deles com o serviço. Sabemos que filmes são mais assistidos, os espectadores param de assistir em algum momento, os atores e tramas preferidos. House of Cards é uma refilmagem de uma série da BBC dos anos 1990 que já era exibida pela Netflix. A partir dos hábitos de busca de seus clientes, a empresa sabia de antemão que os fãs da série costumavam assistir a filmes de Kevin Spacey, sabiam ainda que David Fincher era um diretor admirado pela turma. Os dois foram chamados para o projeto, né? Quer dizer, as tecnologias, né, de comunicação, nesse sentido, resultam de um complexo de intenções, como a gente está falando aqui, né? Tem uma demanda social, política, econômica, etc., né? E se Williams está correto, né, as tecnologias em articulação com as formas culturais, podem plasmar, concretizar, materializar, como a Maria Elisa disse, estruturas de sentimento de uma época, né? Podem propor lugares ao espectador, podem propor interações com outras mídias, como nos planejamentos transmediáticos, etc., né? Então, essas articulações entre tecnologia e forma cultural, no meu ponto de vista, eu acho que esse desafio que a gente tem que pensar, né, elas devem ser consideradas na crítica midiática, né? As relações não são óbvias. Acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, é preciso uma espécie de análise de interpretação, né, para entender essa estrutura de sentimento e como ela é, de alguma maneira, materializada nessa tecnologia e nessa forma cultural, né? Então, o que eu deixaria aqui para vocês, né, quer dizer, pensando uma possibilidade de atualização, né, não só sobre essa leitura de televisão, mas sobre a lógica, né, multivalente, né, por meio da qual ele analisa a televisão como híbrido de tecnologia e forma cultural, né, que a gente pensasse, né, essas análises das narrativas midiáticas, né. Continuamos com perspectivas sociais, culturais, históricas, estéticas, evidentemente, acho que não é abrir mão disso, mas que a gente buscasse pensar essas articulações entre tecnologia, no sentido expandido que eu estou trabalhando aqui, não apenas a aplicação, mas como ela também é socialmente e culturalmente desenvolvida, né? E as formas culturais que essas tecnologias vinculam, quer dizer, a cumplicidade disso aí, né? Então, para mim, eu acho que esse é o legado e a atualização de Williams, né, que eu proponho como um desafio crítico para a gente aqui nos estudos de comunicação, né? Então, obrigado pela atenção. Bom, eu vou abrir diretamente para o debate, considerando aqui o nosso horário e a aula da Maria Elisa, senão os alunos vão fazer um protesto lá na FEFELESH. Ou dar uma festa. Ou não. Não, vamos pensar um protesto, né? Ou um protesto em forma de festa, pode ser. Então, eu abro para a plateia, para quem tiver perguntas e colocações para a mesa. E tem que falar alto para a gente ouvir aqui na frente. Tchau. Não, tá dando a para gente escutar. grava a resposta só.
Isso. É isso. Ou seja, quando o Williams fala lá naquela primeira citação, né, a ênfase não apenas na reprodução, como na produção de significados e valores, né? Quer dizer, ele sempre pensa que as formas culturais vão produzir significados e valores num determinado sentido, né? Eu estava rindo muito aqui quando o Márcio deu esse exemplo ótimo da Netflix, né? Fazendo assim, customizando a sua programação, né? E a partir dos cliques que as pessoas dão para procurar isso ou aquilo, né? Efetivamente, a ideia de pluralismo, de diversidade, de criação fica tão complicada, né? Então eu fiquei pensando assim, né? Que tipo de significados e valores a produção cultural contemporânea está veiculando? Quer dizer, a que ponto chegamos? Em outra palavra, sem nenhum apocalipse, nenhuma catástrofe. Eu sou hiper fã de tecnologia, tenho um iPhone 6, sem o qual eu não poderia viver, mas eu sou fã, não tenho nada contra, né? Agora, eu acho que o Márcio chamou atenção para uma coisa que tem a ver com a sua pergunta, né? Quer dizer, a tecnologia, a produção cultural, nada disso se dá num vácuo. Por isso que é fundamental você entender, como diz o Williams, projeto e formação. E é efetivamente o que as outras disciplinas não fazem. Elas olham para os fenômenos como produtos, não como processo. Eu falo isso, por exemplo, principalmente partindo da crítica literária, por exemplo, que é a mãe de todas essas críticas que o Márcio falou. Quer dizer, ele falou que então a crítica televisiva vem da crítica do drama, que vem da crítica do cinema. E de onde vêm essas crianças? Da crítica literária. Né? Elas vêm da crítica literária, né? Então, a crítica literária, como um modo de estudar, olha para a produção cultural como um produto, né? E este é uma forma que te impede de ver a interação deste produto com a sociedade a qual este produto concretiza. Esse é o diferencial da abordagem do Williams. Fala, e aí eu acho que o livro me fez muito refletir, porque eu venho da crítica literária, né? Minha formação é literatura, né? Assim, graduação de jornalismo, mas mestrado, doutorado em teoria e crítica literária. Então, de fato, quando eu li, quer dizer, eu li essa é a questão, né? E muitas vezes, quer dizer, a forma que eu uso, né, para abordagem, leitura, né, de um programa televisivo, né, evidentemente está adaptado, está atualizado, mas se você pegar a matriz, é isso mesmo, né? A análise narrativa que, de alguma maneira, eu desenvolvi na crítica literária, quer dizer. Mas eu acho que a crítica da mídia, acho que a Maria Elisa foi muito feliz aí, quer dizer. Mas isso não é pegar o processo, né? Não é. Gente, eu não consigo assistir televisão. Acho chato pra caramba. Eu tentei, com todas as forças da minha alma, assistir uma série que todo mundo fica falando dos seriados. Gente, é chato pra burro. É extremamente previsível. Quer dizer, eu comecei a ver aquele do médico que vira drogado. Como que chama? House. Breaking Bad. Breaking Bad. Assim, no primeiro episódio, eu sabia como ia ser o 18º. E eu fico muito triste com isso. Eu sou do tempo que você assistia as coisas e você não sabia como ia acabar. Então você era obrigada a pensar. Mas fala do Netflix, Luísa. Não, mas você também é muito chato, é muito previsível. Aliás, o Adorno já falou isso em 1948, né? Olha, posso fazer uma propaganda de uma aluna minha e depois passar a palavra para o Márcio? Não é aluna minha, é aluna lá da Faculdade de Filosofia, né? Ela escreveu um livro que chama Rituais, Silvia Viana, e ela escreveu um livro que chama Rituais do Sofrimento sobre reality shows. E ela mostra que é isso, quer dizer, na verdade a televisão está aí, ou Netflix, ou tudo isso, vamos dizer, lá no fundão, o que tem lá no fundão é ensinar você a trabalhar. E você se submeter e bater meta. Vocês vão bater meta. Nós já estamos batendo na universidade. A nossa meta chama currículo Lattes. O que me assusta, eu que tenho netos, por exemplo, eu acho que é a coisa assim, a formatação e treinamento. Não sei como eles vão escapar. Não sei por onde vai dar para escapar.
Não sei. Eu acho que a ideia é um pouco, quer dizer, é uma espécie de equalização, né, entre espectador, né, leitor e consumidor, né? Quer dizer, a ideia é de que Do ser polivalente. exatamente, Do ser polivalente. do produto. Você é um monte de coisa. Do produto, né? Quer dizer, o Humberto Eco tem um texto interessante sobre literatura que ele dizia que uma das grandes lições para ir da literatura, né? Às vezes ele usa o exemplo do Moby Dick, é que a baleia vai para onde ela quer. E ele está discutindo essa necessidade que os espectadores, os leitores tinham nas redes digitais de construir o final que eles queriam. E que muitas vezes a lição da literatura, de alguma maneira, ela nos preparava para a morte, para sermos contrariados muitas vezes, né? E hoje você trata esse espectador, né, e esse leitor, né, nessas situações, né, por meio dessa cultura extremamente de consumo. Quer dizer, agora há uma leitura do outro lado extremamente adesista que acha que esse é um momento de empoderamento do espectador, porque ele tem o produto que ele quer e tudo isso, né? Quer dizer, uma vez eu fiz uma crítica a isso, sim, claro nesse sentido de sim. Aí uma vez eu fiz uma crítica a isso numa banca, né, de letras, aí a professora, não, mas Dickens também, quando escrevia, ia lá para o café e o folhetim, e escutava de alguma maneira os leitores, etc., comentando, e aí, quando ele produzia o folhetim, né, de algum modo, como um folhetim como um gênero cultural, e estava nessa reverberação, nesses capítulos escritos aos poucos, né, dialogando com o desejo que era uma espécie de desejo do público leitor, né? Então, quer dizer, tem que pensar um pouco nessas matrizes também da série, etc., que tem um pouco ali, né? Mas quem é ele? A última fala vou pegar aqui, do executivo do Netflix, sim? O nome dele está aqui, né? Eu tirei de uma matéria, de uma reportagem, né, que apresentava, né, era o lançamento lá de House of Cards, né? Chama Ted Sarandos. Ele é o executivo-chefe do conteúdo da Netflix, né? Então ele está falando tudo, né, dessa questão do acompanhamento. Então eles sabem até o momento em que, né, o espectador parou, interrompeu uma série em determinada cena. Então eles têm um mapeamento, né, do gosto, um mapeamento da fidelidade, né, um mapeamento como se tem, né, de um desejo de um consumidor, né? E aí isso reverbera na produção cultural deles, porque as séries já são construídas a partir dessa pesquisa, desse mapeamento prévio. Acho sim. Eu também acho, só que eu acho uma coisa diferente. Só diria a mesma coisa que você disse de outro modo. Eu não acredito muito nessa história de autor. Ser humano também tem minhas dúvidas, mas autor, com certeza, eu não acredito. Quer dizer, um autor nada mais faz do que ele é um técnico que sabe trabalhar com um material, os famosos significados e valores que estão na sociedade. Então, quer dizer, quando eles fazem as pesquisas, eles estão construindo... Não, eu sei. Mas deixa eu só acabar. Eles estão constituindo, construindo hegemonia, né? Quando eles pedem para você o que você quer ver, o que você quer, não sei o quê, ele está te ensinando o seguinte: eu vou te dar tudo o que você quer. Vem aqui comigo, que eu vou te dar tudo o que você quer. Então, isso é uma forma de não deixar que o autor, ser humano, escreva o que ele quer, porque ele tem que escrever aquilo que as pessoas acham que querem. Mas o próprio Raymond Williams, e com isso eu vou ter que ir, o próprio Raymond Williams diz que nenhum sistema, jamais na história da humanidade, dominou tudo. Então, quando os racionais MCs falam, está tudo dominado, tá e não tá, né? Então, ele diz que em toda a formação social convivem forças emergentes. Gente, pode emergir fascismo, não precisa emergir coisa boa, tá? Emergentes, hegemônicas e residuais. Então, nesta luta, eu acho que você tem razão, dá para fazer alguma coisa. Gente, eu peço desculpas, mas tem gente que trabalha à noite, não fica conversando. Obrigada. Não, continue você. Só responder, como você chama? Peraí, um pouquinho.
Deixa eu fazer só aqui para as câmeras, para a gravação, agradecer a Maria Elisa por ter vindo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversa. E muito obrigada, imagina. Obrigada. Tchau. Mas continue. Como ela chama? Só responder. Lígia? Não, eu acho que sim, Lígia. Tem a ver com o conceito de determinação que eu li dele aqui, né? Que é isso mesmo, quer dizer, existem pressões, né? Existe uma lógica que demanda e opera, né, nessa tecnologia, nessa forma cultural, né, mas nunca completamente controlada, né? Você tem toda a razão, acho que sim, né? E eu gosto muito das séries também, né? Então o que a gente está falando é o seguinte, né? Sim, exatamente, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é quando a gente analisar uma narrativa, a gente pensar, né, que ela não circula sozinha, né? Que ela está dentro de uma forma cultural articulada a uma tecnologia midiática. Eu acho que a crítica midiática deve pensar sempre nesse processo também, né? Acho que esse é o trabalho e essa para mim é a dificuldade. Mas eu acho que tem sim, eu acho que tem a questão, né, que eu acho que que o Jameson fala que é uma marca, o pastiche da pós-modernidade, etc. Que eu escrevi em década de 70, 80, quer dizer, foi uma marca mesmo, essa coisa nostálgica. Você pega Star Wars, que acaba replicando ele mesmo, etc. Evidentemente, eu acho que o entretenimento ele trabalha muito, né, em cima da ideia de fórmula, o que não significa que coisas interessantes possam sair dali, né? Mas eu acho que tem, eu acho, por exemplo, você pega música, outro dia eu estava assistindo um documentário GNT, você tinha a Lineker, sabe? Tem muitas coisas novas surgindo, sendo registradas, até em meio de documentário, né? Sim, mas aí assim, aquela questão, né? Exatamente, que o Zé Luiz Braga coloca e que o Silviano Santiago, quer dizer, estão refinando, né, o que eles acham que é a competência crítica, etc. Eu exerço pressão, né, sobre a produção, né? O que o Williams mostra não é bem assim, né? Você tem instituições pesadíssimas de tecnologia e pressões né, em cima da tecnologia, né, que de alguma maneira precisam ser também desafiadas em outros âmbitos, né, como o legislativo, né? Então não é bem só uma questão de ter, né, espectadores mais críticos, vão demandar necessariamente, né, a qualidade da programação vai melhorar porque, né, de alguma maneira, né, não é isso para mim não me parece verdade, né? Porque eu acho que aí que está a importância de compreender a formação dessa tecnologia, né, e como ela se formou no Brasil, que é diferente da maneira como se formou nos Estados Unidos, como ela se formou na Inglaterra, né? Então é isso que eu acho importante. Mais perguntas, Guto? Não, eu acredito que não, né? Mas não, acho que isso não impede dela ter, né, falar de maneira Eu queria falar só uma questão pontual. Eu acho que nós temos que pensar um pouco a partir do Williams, sem generalizações. Na verdade, ele chama um pouco a isso. Mesmo isso, a televisão não é a televisão, mas é um pouco a especificidade ou a singularidade dos objetos que a gente analisa e as perguntas que a gente coloca para esses objetos numa perspectiva crítica e problematizadora, obviamente, mas eu acredito que é um pouco mais complicado do que isso. Eu lembro algumas vezes que eu ouvi pessoas tratando de televisão, e aqui a gente tem que pensar um pouquinho nessa herança do Williams, quando ele funda de algum modo o campo dos estudos culturais, quando esse campo ele chega em outras frentes, a maneira como esses estudiosos lidam com a questão do popular, do massivo, atualizando hoje do próprio midiático, com o gosto, com uma certa perspectiva não elitista dessas produções, ou pelo menos não excludente, e que também não pode atribuir ao público a má qualidade que há na TV e por isso mesmo não pode atribuir um discurso salvacionista, como se eu fizesse bons programas vindos de Marte, e não deste planeta Terra, onde nós é que somos os sujeitos, os atores, e de algum modo aqueles que estão sendo apresentados pela televisão
pudéssemos salvar o mundo por meio da televisão. A televisão é menos do que isso e mais do que isso, na minha aqui opinião, e um pouquinho nessa ideia de uma crítica televisiva, né? Porque se fosse tão simples assim, era só trocar, vou fazer tudo direitinho na televisão e nós vamos ter a melhor representação de todos os grupos, vamos acabar com o conflito social, as disputas e, enfim, as hegemonias, etc. Eu sempre que eu penso nessa proposição do Williams, ou dos estudos culturais, algo que é muito forte é que é isto que nós chamamos a televisão também partilha do mesmo espaço social em que nós estamos, e os produtores que fazem televisão e a maneira como a gente assiste a televisão, né? A televisão não está fora disso tudo que o próprio Williams coloca na sua obra mais extensa. Por isso eu acho que essa relação que o Márcio frisou ao final da fala dele, e que quando a Maria Elisa apresenta um pouco de onde o Williams fala, né, isso é importante para a gente pensar um pouquinho esse aspecto da tecnologia, das formas culturais, das práticas sociais implicadas nessas formas culturais e de um modo dinâmico. Não é tanto uma análise conteudística ou apenas de uma má ou uma boa qualidade da TV. Isso é um aspecto da crítica, mas é um outro aspecto de uma certa valoração. Não diz respeito à compreensão desse meio, ao seu alto grau de aderência, de pregnância numa sociedade como a sociedade brasileira, em que nós somos tidos como um país que tem uma boa televisão, que produz televisão, que vende seus produtos televisivos. Então, acho que é um pouquinho, talvez uma questão interessante é isso, como é que nós mesmos, ao olhar para a televisão, a gente pode se afastar um pouco de uma análise conteudística da televisão, que acho que isso é que muitas vezes vem à frente quando a gente fala da TV, né? E um pouquinho também esses modos de controle tecnológico, etc., eles não são só da TV, né? Nós estamos aqui sendo transmitidos pela IPTV, isso vai ficar gravado, alguém pode olhar, guardar, assistir depois, enfim, essa maneira um pouco misturada, né, em que a tecnologia de fato se funde um pouco também com as práticas sociais. Isso não é só lá quando a gente assiste a um programa. Eu acho que talvez o grande desafio dos estudos de TV sejam justamente a sua complexificação. Eu pensaria um pouco, e acho que não só o Williams na obra televisão, mas um pouquinho nessa perspectiva crítica que vem dos estudos culturais e de algumas revisões e atualizações dos próprios estudos culturais, eles podem nos ajudar um pouquinho, né, com outros autores, enfim, e pensando nesses sistemas mesmo, um sistema de produção, um sistema de recepção, um espaço da própria obra, que também tem um lugar ali, né, sem que a gente categorize as obras como ruins e o público como ruim também, já que ele assiste obras ruins, mas senão também o nosso campo de pesquisa acaba, gente. Então, e a ECA precisa continuar pesquisando antes da gente chegar nessas conclusões. Mas isso é só uma ideia um pouquinho... Mas mesmo a repetição não é a mesma coisa. Se a gente acreditar que tudo se repete, mas de um outro modo, a partir de um outro ponto, de um outro lugar, e que acho que as duas coisas, a reiteração, nem diria que é uma repetição, mas a reiteração e a inovação, elas estão um pouco juntas. E, de novo, não dá para falar genericamente, dá para falar de enfim, tem que pensar um pouquinho uma obra, um caso, um produto, um gênero, né, um pouquinho nessa ideia da TV. O desafio é não abandonar, né? Acho que não tem que abandonar também a análise de conteúdo, não, né? Não, faz parte. E é essa articulação entre o genérico e o particular, entre o programa e a televisão, forma cultural, enfim, quer dizer, esse é o desafio para mim, né? De pensar as possibilidades de articulação entre isso aí, né? Então você cai mesmo nessa questão, né, mais genérica em relação à TV, né? Mas é isso, quer dizer, a crítica, o texto do Williams é da década de 70, né? Quer dizer, era uma época onde se discutia muito mais meio do que produto, né? E hoje, talvez a gente tenha ido muito para produto, quer dizer, né? Quer dizer, não tem sentido falar no meio, né? O que interessa né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que talvez a gente
deva pensar também, quer dizer, não jogar o meio, né, a tecnologia, né, completamente fora da nossa perspectiva analítica. É um pouco isso que eu acho que é isso. Eu tentei responder. Eu acho que muito nesse pensamento dessa articulação de tecnologia e forma cultural. Quer dizer, a maneira como ele aborda o meio, como ele entra, né? Quer dizer, evidentemente a televisão mudou muito como tecnologia e consequentemente também, né, como forma cultural, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é importante a gente pensar. Eu acho que o movimento analítico que ele faz, né? Então, eu acho bem interessante, mas fala, não, a ideia do fluxo tem muitas desvantagens, etc. e tal, se analisar o fluxo e não analisar o programa, etc. Tem, né? Mas eu acho que ele foi sensível para perceber que naquele momento, na década de 70, quem assistiu televisão, né, década de 80, etc., percebia que, de fato, você atravessava a noite de televisão no fluxo, né? Isso é muito real, eu me recordo, eu tenho um pouco essa memória dessa experiência do fluxo que ele coloca. Pouquíssimos canais, sem controle remoto, praticamente, né? Quer dizer, nem videocassete tinha, quer dizer... Então, quer dizer, o que eu chamo a atenção é que, para o momento, quer dizer, foi bastante sensível para tentar entender a questão dele, o que é de fato a experiência televisiva naquele momento, que evidentemente não é a experiência televisiva de hoje, né? Mas acho a maneira como ele aborda, a maneira como ele olha, né, elabora a questão dele, busca e está tateando metodologicamente para tentar descrever, eu acho que é bem interessante, assim, para a gente pensar hoje, né, outros contextos audiovisuais, né? Não, eu acho assim que não, acho que não pode ser aplicado assim, né? Eu acho porque é isso que eu estou querendo dizer, que você tem uma tecnologia de transmissão, mas você tem também um lugar que é construído para o espectador, e o lugar construído para o espectador hoje é muito diferente, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nesse lugar construído, né? Então, quando o Ellis fala, né, não, o cinema é completamente diferente na época lá, porque o casal sai para uma noite, etc e tal, e a televisão é algo doméstico, né, tá ali, né? Então tem um lugar, né, que até eu apresentei na Compós, a ideia do Gogglebox é um pouco isso. O Gogglebox, uma série britânica e um reality show britânico e também tem uma versão australiana, tem versão de vários países, que é isso, quer dizer, eles recuperam essa televisão no lar, né? E eles fazem um reality show das pessoas assistindo a TV no lar e se interagindo com outras telas e entre elas a partir daqueles dos programas, né? Essa sociabilidade que me parece que caracterizou esse momento, né, da televisão aí, década de 70 e 80. Eles reconstroem isso hoje e eles filmam essas reações, essas trocas, etc. É um reality show extremamente premiado, inclusive ganhou vários prêmios na Inglaterra como melhor programa televisivo e tudo isso, chama Gogglebox. Quem quiser, Gogglebox é uma espécie de apelido, de gíria para televisão, né? E é interessante. Então eu acho que o televisivo, né, tem essa característica do lugar do espectador, né? Como eu disse, o Comolli vê pejorativamente na comparação com o cinema como se fosse a perda da fantasia e da ilusão, etc. Mas eu acho que a TV tem outras relações e práticas em termos do espectador que são mais específicas, né? Eu acho que o fluxo está relacionado com isso também, né? Eu acho que o lugar do espectador hoje, né, interagindo com o audiovisual na rede, etc., é um outro lugar. É quando ele chega. Exatamente, quando ele chega. Ele fala assim, até na introdução, ele fala assim que, não, acho que é o Silverstone que fala no prefácio, que esse livro é resultado de uma noite em Miami e um ano em Stanford, né? Então ele diz que, né, talvez a experiência em Miami foi elaborada academicamente em Stanford, né? Exatamente. E de fato, quer dizer, é uma televisão assim, né? Até hoje, né? Eu fiz o meu pós-doc na Austrália e eu também senti muito isso. Quer dizer, não tinha, o programa acabou, começava outro, já entrava a narrativa e muitas vezes eram reality shows, em cima de reality shows, e você ficava pensando, meu Deus, assim, não tinha, era um fluxo mesmo, né? Então é um pouco essa impressão, quer dizer, lógico que deve ter algo de anedótico aí, né, dessa ideia, mas enfim, mas é essa, né, miscelânea que dispara dessa ideia.
Acho Ok? que podemos ter mais uma pergunta, quem sabe duas, assim, para encerrar. Se alguém tiver ainda uma questão ou uma colocação. Diga. Aproveita, é a última chance. A última das Por hoje, né? Sei. Na verdade, quando ele faz a análise de fluxo, essa análise detalhada, ele faz uma análise de conteúdo. Faz uma análise de conteúdo. Ele também é uma É. forma. Ele faz uma análise de conteúdo, né? Então ele mostra, por exemplo, né, como alguns textos políticos são separados estrategicamente no fluxo de um jornal, né? Então, mas ele chega, né? Então ele fala qual que é a ideia do fluxo do telejornal? É a ideia de que as notícias estão chegando a todo momento, não há tempo de elaborar nada, né? E você vai pegando as notícias do ar e você vai falando a todo momento, como se fosse aquela necessidade da rapidez e do ao vivo, né? Instantâneo para noticiar. E como nisso, né? Você vai solapando, quando parece ser de interesse do telejornal, qualquer discussão mais elaborada politicamente, né? Então, quer dizer, tem essa pressa, mas eles demoram falando do celeiro que foi roubado no interior, né, dos Estados Unidos, etc. e tal. E essa questão importantíssima da greve, ela é apresentada como se não tivesse tempo de discutir, né? E analisa os textos das publicidades e como esses textos da publicidade reverberam na própria maneira de construir notícia, né? Então ele tem uma análise ali também, só que ele não vai chamar assim de análise de conteúdo, etc. e tal, né? Mas o que interessa para ele é a questão, de fato, da forma, né? Que é a questão central da obra dele, né? Que é a questão da forma. A gente, eu acho que a gente pode pensar, né, nessas relações, etc. Não, mas eu acho que, eu estou falando, eu acho que a ideia que fica, que eu acho que é importante, né, é pensar a maneira como ele aborda, qual é o conceito de forma para ele, né, que está relacionado com tecnologia, uma forma, né, e articulado com uma forma cultural. Acho que é mais esses conceitos, essas ideias básicas que podem ajudar, né, numa investida contemporânea de crítica midiática, né? Como não é evidentemente, né, para reproduzir, né? Mas eu acho que ele porque o meu incômodo, quando eu falei com a Rosana, eu falei, olha, é isso, né? Quer dizer, a valorização hoje né, o meio é transparente, né? O meio é simplesmente um instrumento de comunicação, né? Então a gente não pode essa comparação do Silvio Santiago para mim é muito infeliz, assim, dessa ideia, né? Comparar o avião com, né, com a televisão, né? A bomba atômica com o produto ruim da televisão, né? Não é bem isso, quer dizer, tem uma, né, tem uma materialidade naquela tecnologia, que a tecnologia responde, né, a formas sociais, a desejos sociais, mas também a pressões de instituições que são políticas, né? Quer dizer, então o Williams tem uma parte bastante importante a entender como a televisão, né, evoluiu comercialmente nos Estados Unidos e como evoluiu, né, publicamente na Inglaterra, né? Então ele discute muito essa comparação entre o que ele chama dos dois tipos de serviço, né, que é interessante, né? Que tem a ver, né, com o que a gente está falando, né, com intenções que são políticas e também econômicas, né? E isso exerce pressão sobre a televisão que temos, né? Mas define a televisão, como ela está colocando ali? Não define a televisão no sentido de controlá-la, mas exerce pressões, quer dizer, não é possível desprezar esses elementos se a gente quer uma compreensão da televisão, né, do meio, etc. e tal, né? Acho que é mais ou menos isso, não sei se fui claro.
Bom, acho que podemos encerrar. Eu queria apenas pontuar um pouco essa questão do Raymond Williams, a propósito desse livro, mas da própria obra, né, um pouquinho, e de como ele é lido e ressignificado em várias áreas, né, em campos de estudo diversos do nosso, mas com bastante força, e sobretudo para aqueles, como a Maria Elisa falou várias vezes, né, preocupados com as práticas culturais e as produções culturais num sentido mais amplo, né, da sua imbricação mesmo com a sociedade. Acho que isso é uma questão importante, e também a lembrança de um pensamento que é um pensamento crítico pela herança, né, que o Williams nos traz, de um pensamento de esquerda, um pensamento marxista, um pensamento engajado, um pensamento politizado. Talvez esse seja um legado dos estudos culturais dessa obra do Williams, que também pode nos guiar um pouco em certas pesquisas que a gente faz, né? E o interessante é que essa politização ou essa leitura crítica, ela se faz para além da teoria crítica, para além das teorias funcionalistas ou da própria teoria da manipulação, que sempre me parece uma resposta muito fácil e muito mais simplista do que o desafio que o Williams coloca. Acho que esse é um trabalho importante nesse sentido, e assim a tradução do livro, que também chega num bom momento, talvez, em que nós tenhamos que repolitizar as teorias, né? Um pouquinho voltando em algumas dessas questões que a Maria Elisa apresentou, que o próprio Williams e outros pensadores se colocaram, e como a gente também pode fazer isso na nossa especificidade, né, local, de um país, de um certo tipo de produção televisiva de população, inserido num continente, né, que não é o europeu, é latino-americano, e tem outras realidades. A gente não tem a BBC, a gente não está nos Estados Unidos. Como é que a gente pode também, de algum modo, pensar essa singularidade da televisão nos nossos países, que até tem algumas recorrências, alguns pontos aí de contato, né, nessa produção, não só no Brasil, também voltado para si, mas no Brasil que olha esses outros países que também têm uma produção televisiva que nós podemos investigar, e até um diálogo, né, dos próprios pensadores do campo dos estudos culturais com pensadores dos estudos culturais latino-americanos, que trataram muito dessa temática e também da televisão. Acho que são caminhos aí, pistas, e talvez o mais interessante seja um pouco essa perspectiva, ao mesmo tempo engajada e politizada, mas que também busca desconstruir preconceitos ou pré-concepções em relação a produtos como era a televisão quando Williams escreve, né, chamados de populares, e que não eram dotados, né, de um status ou de uma legitimidade cultural, talvez, como hoje também tem uma transformação. Então, recomendo que vocês comprem o livro, está vendendo aqui fora, leiam o Williams, leiam outros textos do Williams, um pouco nesse resgate, né, de um campo que é o dos estudos culturais, que dialoga bastante com as nossas pesquisas da área de comunicação. Agradeço de novo a Maria Elisa, que não está aqui, mas que aceitou nosso convite gentilmente. Agradeço bastante ao Márcio por ter vindo e por ter, enfim, dominado esse livro especificamente, que a gente tinha que ler em inglês ou em espanhol. Espero que isso renove um pouquinho também o nosso campo de pesquisa. Agradeço à plateia que ficou até o final. Agradeço ao pessoal do Midiato, que ajudou aqui na organização do evento e todos os detalhes, né, hoje implicados nisso. Agradeço ao Carlos, que está ali pacientemente nos filmando e nos transmitindo pela IPTV, e espero que a gente tenha a chance de continuar esse diálogo. Obrigada.